eu sou engenheiro civil de formação, né? Tenho especialização em agrimensura e pronto, eu trabalho com agrimensura já há 17 anos. Natal também já dei aula em faculdade também, em diversas disciplinas na área de engenharia civil, de topografia, geodésia, estradas, aeroportos, hidrologia, saneamento, hidráulica e por aí foi. Pergunta ao engenheiro Carlos Lima se ele considera os efeitos atmosféricos no experimento e qual a sua influência no achatamento do alvo. O alvo. Então, nesse caso aqui já falo, já adianto para ele. A refração atmosférica aqui foi desprezada porque ela era desprezível. A refração atmosférica aqui foi desprezada porque ela era desprezível. Era muito pouco a refração, porque eu estava em um terreno, se você repara aqui, ó, olha só, você está num terreno aqui que você tem um vale. A diferença da questão da influência da refração atmosférica, ela vai estar nas primeiras camadas ali até 10 metros de altura. Eu estou isso aqui é uma ribanceira daqui para baixo, nesse terreno aqui. Então a refração aqui é muito pouca. É desprezível. Mas o valor aqui para altitude, ele não é um valor com a precisão milimétrica, né? Nem a cota do aparelho aqui, isso aqui só tem uma tomada de medida aqui arredondada. Então o valor da cota do ponto aqui, para você fazer um negócio com alta precisão, teria que ser colocado, como eu falei, um gravímetro no ponto, ou rastreado com GPS, depois pós-processado o dado do ponto ali, e aí sim, um ponto materializado fisicamente, depois fazer a visada para o alvo, considerando toda a questão da refração atmosférica e tal, poderia ter um valor até mais preciso. Eu não entendi o que ele falou. Esse valor que a gente está chegando aqui, ele tem uma aproximação boa em função de um arredondamento que a gente está fazendo. Tá? A gente está fazendo, ainda está levando em consideração aqui um pequeno arredondamento aqui, mas os valores coincidem. Te garanto que, para a gente chegar nessa casa do zero aqui, se você utilizasse o valor de uma coordenada com GPS e tal, a gente chegaria no zero tranquilamente. que esteve em campo fazendo um levantamento topográfico. Ele escolheu 3 coordenadas e apontou sua estação total em direção a um alvo. O alvo era a torre de um castelo em Portugal. Ele anotou os ângulos que foram formados pela imagem em relação a um plano horizontal de referência. Ou seja, se eu conseguisse olhar diretamente para frente, mantendo a minha visão direcionada para um ponto que formasse do meu olhar até este ponto destino, que eu fizesse um ângulo de 0 graus em relação à superfície. Teria que estar exatamente paralelo, indo em direção a esse ponto. Não estaria olhando para baixo, não estaria olhando para cima, eu estaria olhando exatamente reto. Este é o plano horizontal de referência, que uma estação total possui recursos para nivelar esse aparelho, mantendo esse plano perfeitamente zerado. A partir do zeramento que é feito no plano horizontal de referência, o topógrafo vai apontar a mira da sua estação total
para o alvo. O alvo era a torre. Quando ele se afasta com a sua estação total, saindo de 7 km, vindo para 13 km e depois para 17 km, ele repete a operação. Ele monta a sua estação total, nivela ela para que ela fique ajustada ao terreno e ele faça novamente a criação do plano horizontal de referência para novamente medir o ângulo que vai formar com o alvo que era a torre. Ele repete o processo 3 vezes. Ele anota esses ângulos, ele disponibiliza isso durante uma live no canal do Esaías. E eu fiz agora, há pouco, esse resumo dos pontos que ele colocou em relação ao levantamento topográfico que ele fez. E eu destaquei aquilo que mais me chamava a atenção. O fato de, ao responder uma pergunta se havia sido considerado a atmosfera nesse levantamento topográfico, o topógrafo falou, Carlos Lima, falou com um pouco de insegurança que a atmosfera era desprezível naquele momento e por isso ele não considerou a atmosfera. Aí, a pergunta, apesar da alegação que ele fez do porquê ele não considerar a atmosfera, porque ele estaria numa ribanceira, fosse num peral, fosse num buraco, atrás de um matagal, qualquer alegação que ele fizesse não teria e não tem e nunca terá respaldo científico nenhum. Ele mostrou no final de um debate que fez comigo uma série de livros sobre topografia. Em nenhum desses livros jamais teve ou terá uma justificativa de ignorar o desvio da luz na atmosfera, ignorar a atmosfera, porque a pessoa estava diante de uma ribanceira. Não existe essa argumentação, ela é absurda. E ela demonstra o tanto de insegurança, o tanto de fé que esse topógrafo Carlos Lima possui nos livros que o doutrinaram. Eu utilizei um exemplo feito experimental para fazer o cálculo de desvio da luz. E eu vou utilizar o mesmo método que pode ser feito com a simplicidade que esse autor desse vídeo fez, e assim determinar o índice de refração, que seria o ângulo do desvio da luz quando ela passa de um meio para outro meio. Então a pergunta que fica para que nós meditemos é: o ar, ele é um meio? O ar pode desviar a luz? Se pode, qual é a sua influência? Qual é a consequência do desvio da luz? Nas minhas observações, haveria uma consequência do ar desviando a luz do seu ponto de origem, que era a torre daquele castelo, até um observador que estivesse no solo, a 7 km. O ar teria nesses 7 km mais, porque é uma hipotenusa, pensando num triângulo, o plano horizontal seria o cateto adjacente de um triângulo. A altitude da torre em relação ao plano horizontal de referência é o cateto oposto. E a distância direta do olho ou da mira da estação total até o topo daquele castelo é a hipotenusa. Porém, esse triângulo perfeito, ele só teria lugar, essa hipotenusa só seria uma linha reta se não houvesse nenhuma refração atmosférica no ar. Se não ocorresse nenhum desvio da luz. E pela afirmação do topógrafo, ele desprezou esse efeito da atmosfera no desvio da luz, porque não era considerável, era desprezível, ele falou. Então, utilizando este exemplo feito para calcular o índice de refração do vidro, eu vou mostrar como fazemos o mesmo procedimento na atmosfera. Bom, então a gente tem o vídeo aqui, onde ele escolheu esse ângulo de 30 graus, foi uma escolha. Ele poderia ter posto em qualquer ângulo. Ele escolheu um ângulo, ele traçou uma reta normal. Essa reta normal que ele traçou aqui, ela é uma referência para medir esse ângulo aqui, certo?
Então ele escolheu traçar uma outra reta aqui, formando um ângulo de 30 graus em relação à normal. Essa era o propósito de quem fez o experimento. E quando ele faz essa inserção dos pinos para servir de referência da luz, né, ele coloca 2 pinos alinhados em cima da linha 30 graus. O que nós vamos ter aqui mais à frente é ele percebendo aqui, ó, vejam só, que ocorreu um desvio da luz. A luz, ela seria esperada que ela fosse visualizada aqui, na continuidade os alfinetes, né, a parte metálica deveria ser vista aqui, mas ela desviou e foi vista aqui. Então, a situação que a gente está enxergando aqui é 3 refrações diferentes. São 3 momentos de refração, 3 desvios de luz, né? Primeiro é o raio vindo, no caso não é um desvio, é a incidência do raio. Depois é quanto ele desviou dentro do vidro. E depois quanto ele desvia quando ele sai do vidro e vem para o ar novamente. Então é ar-vidro, depois vidro-ar. Então houve 2 momentos de transição, são 3 retas diferentes, eu vou representar isso. E quando ele coloca, mais adiante aqui, ó, ele vai traçar as retas, ó, ele vai escolher para colocar o alfinete exatamente em cima da linha que apareceu desviada. E ele vai colocar um segundo alfinete exatamente na frente desse para poder traçar uma reta. Assim, com a reta, ele vai conseguir saber o ponto para para desenhar outra reta unindo um ponto a outro e assim saber o índice, o ângulo, né? Não o índice, o ângulo que ele vai utilizar para fazer a conta do seno da incidência dividido pelo seno da refração. Então ele coloca aqui mais um alfinete, ó, coloca um, posiciona outro alfinete, ó, aí ó, veja que a luz ela está sendo visualizada em todos os momentos, né? Independente, ó, eu estou enxergando a luz se eu mudo o ângulo de visão aqui, eu estou enxergando, porém elas não estão alinhadas. O objetivo do alinhamento é para construir a reta, saber exatamente o ângulo, vai calcular o ângulo de uma reta em relação a outra reta. Se eu colocar desalinhado, não vou obter a reta. Então, aqui ele vai ter então a posição, ó, ele vai aproximando, ó, exatamente quando ele fica alinhado, ó, alinhou aqui, e aí ele desenha a reta como foi mostrado no meu vídeo. Ó, ele vai traçar uma reta unindo essas 2 linhas e vai chegar neste ponto. Chegando nesse ponto, ele vai poder fazer uma reta aqui e calcular este ângulo aqui, que vai ser menor do que este ângulo aqui. O ângulo sempre é em relação à reta normal, é a linha de referência. Ó. Então, esse ângulo vai ser menor do que esse, ó. Esse aqui vai vir até o vidro, vai formar 30 graus, e aqui vai formar 18 graus. Né? A questão de desenhar essas retas aqui é quando a câmera estiver posicionada aqui do lado. Estaria aqui. Filmando com essa visão aqui, filmando o cenário ali onde tem os alfinetes e o vidro. Um bloquinho de vidro e coloquei os alfinetes, certo? Então aqui nós temos, ó, o bloquinho, aqui está o bloquinho de vidro e os alfinetes fixados. Então eu vou fazer a mesma coisa que ele faz com a câmera. Se eu olho de cima, eu vejo um cenário. Conforme eu movimento a minha câmera de visão, ó, vai chegar um momento em que eu vou alinhar as retas. Eu alinhei as retas. E aí fica um alfinete sobreposto ao outro. E esse alinhamento ele é resultado do traçado geométrico que foi feito. Então eu vou me pedir para ligar aqui, ó, ângulo de incidência. Vamos visualizar. Está aqui. E eu vou fazer uma vista superior. Eu vou desligar a visualização em perspectiva. Vou maximizar. Então aqui está o cenário. Eu vou desligar. Vamos desligar a imagem das mãos ali atrás, que foi apenas um print screen que eu deixei, né? Então vamos desligar aqui a imagem, vamos desligar ela, tirar a visibilidade dela, e vamos ficar apenas com os pinos e os ângulos, certo? Então nós temos aqui, ó, o ângulo de 30 graus formado entre qual reta? A linha amarela, que é a primeira reta de incidência, e a normal, que é esta reta branca aqui, ok? Aqui nós temos um meio, então vamos pintar aqui, ó. Nós temos o primeiro meio aqui, deixa eu aumentar o diâmetro. Então, essa região aqui é a região do primeiro meio, que seria ar. Essa outra região aqui seria o meio vidro. E a outra região aqui embaixo é novamente ar. Ok? Então, existem 3 meios aí. Ar, vidro, ar.
Por que eu estou citando que existem 3 meios? Porque o resultado de desvio da luz, ele muda de acordo com a posição onde o observador está e de acordo com por quantos meios está passando o desvio da luz. Então eu vou mostrar como funciona, considerando apenas 2 meios e considerando os 3 meios. Então vamos lá. Vamos desligar aqui o lápis. A gente tem o seguinte, ó. Este ângulo de incidência de 30 graus, ele vai se repetir na hora que a luz sai, né? Vejam que a luz está entrando, vamos ligar aqui para ficar claro isso. A luz está entrando pelo amarelo aqui. Ela entra, como foi traçado, né? Essas 2 pinos, foi feita a reta, e ela está entrando aqui com a reta amarela, certo? Entra com o amarelo. Quando ela chega na superfície de transição dos 2 meios, o que acontece? Ela não continua por aqui, ela não continua aqui. Ela pega e desvia, ela diminui a sua velocidade, porque o meio é mais denso. Ao diminuir a velocidade, o que acontece? Ela vai seguir, ao invés de seguir pela linha amarela, ela vai seguir por essa linha vermelha. E aí o ângulo da queda vai ser de 18 graus. Então é importante entender isso, que esta linha aqui, ela não vai existir, seria apenas a continuidade caso não houvesse o vidro. Eu vou deixar a linha aqui porque eu vou mostrar como seria o resultado da visualização de uma pessoa que estivesse exatamente aqui. E não esse resultado que nós estamos vendo aqui, ó, amarelo, que ele traçou a reta, porque ao passar por aqui, ele vem daqui, ele cai para cá, e ao chegar no ar ele acelera de novo. Ele acelerou novamente e seguiu por aqui. Ou seja, aqui ele estava com um ângulo de 18 graus. Quando ele vem para a segunda reta, para a terceira reta aqui, que é quando ele sai, ao invés de se aproximar, ele se afasta da normal. A normal agora é aqui, ó, a transição está acontecendo aqui. Então vamos medir o ângulo. Vamos editar aqui, editar o esboço. Então aqui tem um ângulo de 18, aqui eu tenho uma outra linha normal, sai daqui para cá, ó, aqui é a linha branca, e eu vou medir o ângulo entre essa reta normal e a reta que saiu. Ela volta a ser 30 graus. Ou seja, o ângulo aumentou. Ele vinha com 18, ó, vou colocar o ângulo novamente, ó, daqui até aqui. Ó, 18 graus. Então, ali era com a normal, esse ângulo de 18 graus aqui é com essa normal de cima. Deixa eu só mudar vamos colocar menos casas depois da vírgula. Configuração do documento, para ficar menos precisão nas cotas, vamos colocar uma casa depois da vírgula. Ok. Então, 18 graus. Em relação a essa normal, 18 graus e 30 graus aqui em relação a essa normal. Em relação à segunda reta normal aqui, nós temos 18 graus aqui, né, e 30 graus aqui, quando sai. Então, em relação a essa reta normal, 18 e 30. O que é o 18 e 30? O 30 é maior do que 18, significa que esse ângulo está se afastando da normal. Ao se afastar da normal, significa que este meio aqui, ele é um meio menos denso do que o meio de onde a luz proveio. A luz vinha de um meio mais denso, que era o vidro. Ao passar pela transição aqui, ela acelerou, e ao acelerar, ela se afastou da normal. O ângulo aqui em relação à normal, ele aumentou, certo? Então, nós temos que ter muito nítido isso. Se eu venho de um meio menos denso para um meio mais denso, que é o que acontece aqui, eu venho de um meio menos denso para um meio mais denso. O meio mais denso, ele não continua aqui, ele pega e diminui o ângulo, se aproxima da normal. Quando eu venho de um meio mais denso, como o vidro, e saio para um meio menos denso, como o ar, ele aumenta o ângulo, 30 graus, em relação a 18 que ele tinha antes. Então, é muito importante entender isso. Do mais denso para o menos denso, acelera. Do menos denso para o mais denso, diminui a velocidade, desacelera. Do menos denso para o mais denso, ele vai diminuir o ângulo aqui, 18, ó, diminuiu em relação aos 30 que entrou. E do do mais denso saindo para o menos denso, ele vai aumentar o ângulo, vai aumentar. Mas o que significa aumentar ou diminuir o ângulo na prática, na essência? O que isso significa? É isso que nós precisamos entender, porque isso tem tudo a ver com o que acontece na topografia. É muito importante entender isso. Olha, o que significa é que
Vamos considerar apenas a primeira transição, vindo daqui do meio menos denso para o meio mais denso. O que aconteceu com o raio de luz? Ele caiu, ele veio aqui do amarelo, diminuiu a velocidade e caiu, ficou com um ângulo 80 graus. A pessoa estando no meio, no terceiro meio, que aqui é ar, vidro, ar. A pessoa estando no terceiro meio, ela vai enxergar um comportamento. A pessoa estando dentro deste meio aqui, se ela estiver dentro do vidro, aí ela vai enxergar um outro comportamento. Então eu quero que fique claro isso. Que se a pessoa estiver exatamente aqui, nessa posição, olhando, a câmera estiver coladinha aqui, ou praticamente dentro do meio vidro, ela vai enxergar o quê? Vai enxergar essa reta vermelha saindo daqui, subindo, e essas duas bolinhas aqui e a haste do alfinete, ele vai enxergar num ângulo menor em relação ao normal. Ele vai enxergar, ao invés de enxergar aqui, ó, aqui tem o ângulo, aqui tem a reta normal, a linha branca, né? Aqui eu estou com um ângulo de 30 graus. Ao invés de ele enxergar um ângulo de 30 graus, ele vai enxergar daqui até aqui. Vai ter um outro ângulo menor do que esse. Então, se diminuir o ângulo, a imagem sobe. Se aumentar o ângulo, a imagem desce. Este é o resumo. Se diminuiu o ângulo, a imagem subiu. Se aumentou o ângulo, aqui ó, voltando, né? Daqui até aqui tem um ângulo menor do que daqui até aqui. Aqui tem 30, aqui vai ter outro ângulo, vai ser 18 provavelmente. Vamos calcular o ângulo aqui, ó, para ficar claro isso, ó. Vamos colocar novamente aqui, editar o esboço. E vamos colocar a cota. A cota da linha da normal até essa reta tem 18. Ou seja, 18 é menor do que 30. Por quê? Porque essas duas bolinhas, elas vão aparecer, ao invés de aqui, elas vão aparecer aqui. Elas vão estar aparecendo nessa reta aqui. Então, a imagem sobe quando ela vem de um meio menos denso para um meio mais denso. A imagem vai subir para o observador quando ela vier de um meio menos denso para um meio mais denso. Então, o que a ciência diz? O que toda essa corja de seguidores imbecilizados, com canudos que se formaram nessa área, o que essa corja repete sem cessar? Que a densidade maior está abaixo, a densidade menor está acima. É isso que eles falam e ficam achando graça quando eu digo que é o oposto. Eles fazem piada. O Lang da Silveira, PhD em Física, História da Física, né? Ele não foi na área matemática, ele foi contador de história. Ele é doutor em contar história. O senhor da densidade invertida. O senhor da densidade invertida, que sou eu no caso, o Cláudio, que fez mestrado em matemática e diz que cursou física, o senhor da densidade invertida. Então essas pessoas que são professores, que são mestres, que são doutores, eles dizem isso, que é completamente errado, o mais denso estar acima e o menos denso abaixo. Porém, o que teria que acontecer nas observações de topografia que o Carlos Lima fez? O Carlos Lima foi em 3 pontos. Ele observou 3 vezes a imagem caindo e caindo mais. Foi aumentando a queda. 7 km de distância caiu 4 metros. 13 km de distância caiu, acho que uns 12, 13 metros. A 7 km de distância a imagem caiu 24 metros. Ou seja, quando ele apontou, nivelou. Formou um ângulo entre a visada que ele apontou para cima, pela torre do castelo. Existia um ângulo esperado pela matemática, por causa da altura, que era a altura conhecida do castelo, aquele quarteto oposto era conhecido. Ele teria que estar aparecendo numa altura, ele apareceu mais abaixo. E essa queda eles atribuem à curvatura da Terra. Ele fez todo o experimento para provar que existia curvatura da Terra. Porém, no modelo deles a imagem teria que ter subido, teria que ter erguido, porque o menos denso estaria acima e o mais denso estaria abaixo. Que é o que acontece aqui. Menos denso acima, mais denso abaixo. Um observador aqui, exatamente aqui, eu não estou botando ele fora, botando ele aqui no início, ou qualquer posição que ele estiver dentro desse vidro, ele vai enxergar um ângulo menor em relação ao normal, portanto vai enxergar essas cabeças de alfinete aqui. Aqui, a imagem ergue, a imagem sobe, certo?
Então, a imagem caiu, ela caiu por causa da curvatura. E eu tenho que desligar. Não existe refração atmosférica. Essa é a estratégia que esse topógrafo usa e que uma legião de imbecis, são todos eles imbecis com canudos. Não conseguem raciocinar. Eles são escravos da doutrina que domou eles desde a infância. São escravos, vocês são escravos dos livretos que emburreceram os senhores, e hoje os senhores, no auge da sua ignorância, da sua estupidez, os senhores estão na internet chamando terraplanistas de incapazes, de burros, de não saberem nada, ficar despejando artigos que não dizem nada do que precisam dizer, como isso fosse prova de alguma coisa, que existem outros, centenas de artigos, só significa que existem centenas de outros burros iguais a vocês, repetindo as mesmas burrices que vocês. Essa é a utilidade dessas centenas, milhares de artigos de burros. Vocês todos são burros. Por quê? Porque vocês não conseguem enxergar algo óbvio. Que um experimento feito na mesa de casa, aqui para calcular o índice de refração, demonstra o contrário do que vocês dizem que é o mundo. Certo? Então vamos avançar aqui. Vamos avançar, tem bastante coisa para mostrar. Eu vou fechar esse esboço. Vamos voltar aqui, vamos desligar os raios. Só para mostrar uma coisa. Eu vou pegar aqui, deixa eu desligar aqui o ângulo de incidência. Vamos desligar aqui a geometria dos ângulos de incidência, certo? Vamos colocar uma pessoa, vamos botar um indivíduo, uma pessoa, porque agora eu vou trazer a situação feita no vidro, eu vou trazer essa situação para a atmosfera. Vou fazer uma similaridade, porque o cálculo tem que ser o mesmo, ok? Então como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou ligar aqui um homem. Tem aqui um modelo masculino, vamos visualizar este modelo. Onde que está aqui o... visibilidade? Não, já está visível, deixa eu ver. Está aqui. Aqui está o modelo. Então esse modelo, seria uma pessoa que está agora que ela está no ar. Vamos ligar o chão. Eu coloquei um chão, um piso abaixo dela. Está aqui o chão, vamos ligar o chão. Visualiza o chão. Pronto, ele está no chão e existe exatamente no olho dele aqui, ele está com o olho dele dentro de um meio diferente do que está aqui abaixo. Eu estou querendo mostrar o desvio da luz, certo? A atmosfera não é um vidro. Eu vou usar outro índice de refração, mas eu tenho que representar uma camada acima dessa pessoa que está pequenininha aqui, para representar qual que é o desvio da luz. Antes estava sendo enxergado o local com a câmera. A filmagem da pessoa considera que a câmera que está capturando as imagens. Agora eu vou colocar uma pequena pessoa dentro de um gigantesco bloco de vidro que está acima, né, para nós vermos como que funcionaria. Então vamos aqui fazer o seguinte, vamos colocar, vamos visualizar novamente. Visualizar aquilo que eu falei. Existe uma pessoa olhando para cima, certo? O ângulo que forma com o plano horizontal de referência, que é essa linha reta que sai exatamente do olho dele, essa linha amarela, até a altura máxima de 319 metros, ok? Eu vou desligar aqui vamos desligar o vidro. Vamos desligar o vidro. Vamos desligar os alfinetes. E vamos ficar somente com o chão. Vamos desligar aqui também essa anotação. Vamos ficar somente com o chão. Por distância do observador. Vamos ficar somente com o chão, 60 graus em relação ao observador, a partir daqui, olhando em linha reta, é o plano horizontal de referência, até chegar a uma altura de quase 320 metros de altura. Eu vou colocar um objeto real aqui, para que fique mais realista a nossa simulação. É um prédio da Chrysler. Então vamos visualizar o prédio da Chrysler. Aqui está o prédio da Chrysler. Esse edifício, ele foi... Vamos tirar daqui. 320 metros de altura até a ponta aqui, até o ponto mais alto dele.
Existe, para não variar, existe um monumento ali em cima, que é os famosos pênis de Nimrod, que é os obeliscos, né? Os caras botam obelisco em tudo. Então tem um obelisco aqui em cima do prédio da Chrysler, lá em Nova York. Esse prédio aqui foi, por alguns meses, o prédio mais alto de Nova York. Logo em seguida, depois perdeu o posto, né? Mas por alguns meses foi o prédio mais alto de Nova York. Então eu estou aqui visualizando ortogonalmente, eu vou olhar de frente para este cenário. Vamos desligar aqui a geometria, vamos ficar apenas com o modelo, né, que está aqui de costas olhando para a porta de entrada do prédio. Vocês podem ver que ela tem um hall de entrada bastante grande. Esse modelo tem provavelmente 1,80 m de altura, e a altura que há do chão onde ele está até o olho dele, vamos olhar aqui na lateral, a altura que ele tem é de 1,70 m e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos visualizar novamente aqui, ó, o desenho está aqui, ó, 1,72 m até chegar no olho dele, 1,72 m, certo? Vamos olhar de novo aqui de costas. Vamos desligar aqui. Então, essa é a proporção exata dessa pessoa se ela estivesse exatamente na porta de entrada do prédio. Porém, isso aqui é uma representação ortogonal, onde não está considerando a perspectiva. Porque com a perspectiva ligada, obviamente que o prédio vai diminuir de altura, porque a perspectiva considera um ponto de fuga. Existe um ponto de fuga que está longe do meu olhar, e todas as linhas convergem para esse ponto de fuga. Então, naturalmente, ele vai diminuindo de tamanho conforme vai se afastando. Então, se eu ligo aqui, ó, visualização em perspectiva, ó, podem perceber que para o observador já existe uma outra realidade. Ó, ele já não está exatamente na frente, ele está afastado quanto? Neste caso aqui, ele está afastado, vamos visualizar aqui, 183 metros. Visualizar. 183 metros é a distância deste observador até o centro aqui do prédio. Tem um degrau aqui de 0,19 centímetros e ele está na rua, fixo aqui, 1,72 m até o olho dele. O ângulo formado é 60 graus e a altura do prédio é quase 320 metros de altura. Certo. Agora eu vou afastar esse observador. Vamos colocar o observador mais distante para ver como que fica o ângulo aqui. O que vai acontecer? Quanto mais distante esse observador estiver, menor será esse ângulo aqui, que é o alfa. É o ângulo alfa que o topógrafo queria apresentar na sua live, né? Então vamos aumentar aqui a distância. Deixa eu abrir o padrão. Eu criei um padrão. E eu vou mudar a distância. Vamos ver aqui as medidas. A distância vamos pegar aqui apenas as cotas chaves. Ó, distância do observador está 183 metros, certo? Vamos colocar o observador a 1.500 metros. Concluído. Vou pedir para volta aqui. Vou reprocessar. Pronto. Então aqui o observador está a 1.500 metros de distância desse prédio. Aqui está ele, continua com o seu 1,72 m, e o ângulo, que era 60 graus, já baixou para 12 graus. Agora vamos colocar esse observador na distância que estava o Carlos Lima na sua primeira visada. A primeira visada era 7 km e alguma coisa. Deixa eu pegar a medida correta. Então vamos lá. Aqui estão os 3 pontos. O prédio tem... aqui, ó, a torre tinha 529 metros. Esse prédio aqui tem 320, né? Mas é apenas para mostrar o quanto que diminui o ângulo alfa de visão. No caso, se eu colocar 7.180 metros a distância do alvo, do observador até o alvo. Vamos lá. Vamos colocar aqui a distância de 7.180, né?
7.180 metros. 7.180 metros, entra, volta aqui, afasta, porque ele vai ficar mais longe, e vamos recalcular. 7.180 metros, o que nós temos aqui, o ângulo já mudou para 2,5 graus. 2,5 graus. Deixa eu só aumentar ferramentas, vou aumentar o número de casas depois da vírgula, vou botar 3 casas. Então, é 2,53 graus, quase 54 graus. Isso a 7 quilômetros. A visada da base, que seria o plano horizontal de referência, até o ponto mais alto deste prédio aqui, que é aqui em cima, né? Daqui, essa é a hipotenusa que eu falei. Se não houver atmosfera, se não houver desvio da luz, né? O ângulo que seria esperado seria esse aqui, numa terra plana, 2,53. Vamos colocar agora na medida mais distante, que seriam os 17 quilômetros, ponto 1, ponto 2, ponto 3, né? Então, no ponto 3, a gente está vendo aqui, ó, que ele coloca que a distância é de altitude 13.201, no ponto 2, e ponto 3 é 17.712, né? Então, eu coloco aqui, ó, 17.712 nas planilhas. Vamos colocar aqui, então, 17.712. 17.712. Enter. Só para confirmar se eu não errei a medida. 17.712. Concluído. Volto aqui. Agora o afastamento vai ser maior ainda, então deixa eu deixar um zoom mais afastado. E vou reprocessar. Ó, 17 km 712. Ali está o prédio que tem 320 metros de altura. A questão é o seguinte, ó, 320 metros de altura. Como a altura considerada pelo topógrafo é do plano horizontal de referência até o topo da torre, vamos ver quanto realmente que é a visada que ele está considerando. Ele tem que desconsiderar a altura que ele estava no chão. Ele não estava ao nível do mar, ele tinha 3 alturas diferentes. Então vamos ver aqui no ponto 3, a altitude da estação total estava 117 metros, né? 117 metros, o delta aqui, né, que é o plano horizontal de referência até o alvo, tem 411 metros, tá? E a altura deste prédio tem 320 metros, então tem uma diferença aí de 80, 90 metros de altura. Mas o meu objetivo de mostrar isso é que quanto mais afastado eu estiver, menor é o ângulo. Ó, agora o ângulo já está em 1,029, 1 grau. É 1 grau a visão que eu estou enxergando desde o topo daquele prédio de 320 metros até a base, que a base é o plano horizontal de referência, que está a 1,70 metros de altura. Eu estou com 1,029 graus, certo? E nesse 1,029 graus, quanto que houve, qual foi a queda? No caso do topógrafo, né, a queda, vamos pegar aqui novamente a planilha. A queda foi, vamos ver onde é que está aqui o ângulo, ângulo zenital, pintura da estação total, previsão, diferença, 88,66 seria o ângulo zenital decimal que ele leu, né? Na leitura, a previsão era 88,40. Vocês podem ver que eu coloquei a diferença que há em cada uma das informações que ele passou. Em todas elas existe diferença. Ou seja, não era exatamente preciso, né? Ó, diferença correta na matemática, menos a diferença do Lima, né? Da 0,014, que é os 3 minutos, 41 segundos e 0,91 decimais, menos os 4 minutos e 42 que ele informou aqui. Então isso dá uma diferença ali de 0,0002562, que representa a 0 segundos 909. Então o objetivo é mostrar que aqui eu tenho precisão plena, absoluta precisão. Nos levantamentos da topografia, eles aceitam a precisão pode estar aceitável, tem 3 níveis de aceitação da precisão. Essas medições que ele fez dentro da topografia, elas estão num nível baixo, precisão alta. Dentro da topografia considera como uma precisão alta. Porém, na matemática, usando em valores exatamente precisos de fato,
houveram diferenças em todas as medidas que ele fez, todas, né? Isso não é um erro exatamente, porque não vai afetar o resultado final que a gente está querendo buscar. A topografia considera como aceitável essas diferenças. Eu só quis mostrar que é possível ter uma precisão completa, absoluta, total, usando matemática. Então, pode ver aqui que todas as medições, aqui ele fez uma medição na Terra plana e na Terra esférica, né? As previsões matemáticas dele não eram precisas, haviam diferenças em todas elas. E, voltando aqui, eu vou colocar um outro caso com uma distância bem maior, por exemplo, com a observação que o Bruno Alves fez numa ilha a 46 km de distância. Caso tivesse lá, ele estava observando uma ilha, um farol que estava a 156 metros, né? 156 metros é menos do que... Eu vou até fazer isso, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer isso. Vamos colocar uma medida de 156 metros. Vamos pegar aqui o observador, editar, só para saber qual que é o ângulo que ele vai ter de visão. Editar o esboço. Visualizo. Vou colocar aqui uma reta que começa exatamente, vou botar aqui exatamente no chão, está 00, vindo até aqui, ok. Eu vou colocar uma cota aqui, não é essa, uma cota, dessa segunda curva aqui, e vamos colocar a medida de 156 metros, que era a ilha lá do Bruno Alves. Aí eu vou traçar uma outra reta no extremo dessa linha aqui, para ter a hipotenusa até o observador. O observador, no caso, estava eu vou colocar em cima desta linha aqui. Por quê? Porque o Bruno Alves ele estava a uma altura de 50 centímetros do nível do mar. Nós vamos colocar 1 metro, como se ele estivesse a 1 metro. Então vamos cotar o extremo dessa linha até aqui embaixo, vamos colocar 1 metro. Aí vamos fazer uma reta para fazer o plano horizontal de referência aqui embaixo. Vou botar aqui em cima para não atrapalhar, ok? E vou dizer que essa linha é horizontal. Então eu tenho aqui uma linha horizontal, ok? Eu vou cotar o ângulo entre essa reta horizontal, que seria o plano horizontal de referência, e a visada que o Bruno Alves tinha, 0,501, aceitar, isso com uma distância de 17 km. Vamos ver quanto que vai ficar se eu colocar isso a 46 km, que é onde o Bruno Alves estava. 46 km, 17, vamos colocar 46,000. Concluído. Volto aqui e vamos reprocessar. Ele já está longe aqui com 17, vamos ver como é que fica com 46. Então, a 46 km de distância, o ângulo que vai estar formado, eu acho que é esse aqui. Ó, o ângulo que fosse com o observador, que seria o sujeito aqui, o modelo, com a torre do castelo, com o topo do prédio, teria um ângulo de 0,193 graus. Enquanto que se ele estivesse a 46 km de distância daquele prédio. E o ângulo que o Bruno Alves estava de uma ilha com 156 metros de altura é menor ainda, ó. É 0,39, né, 0,4 graus. Meio grau, menos de meio grau de visada daquela ilha. E o que acontece? Seja numa visada de 7, vamos voltar para a planilha. Numa visada, deixa eu maximizar aqui, no ponto 1, a 7 km de distância, 7,180, qual foi o valor da queda da imagem? O Carlos Lima arredondou para 4 metros a queda, caiu 4 metros. O valor preciso na matemática da queda é de 3, a queda da imagem em metros segundo a matemática, 3,8844. Ele arredondou para 4 metros. Então, a 7 km caiu
3,88 metros, 3 metros e 88 centímetros. A 13 quilômetros, a imagem caiu 13,67 metros. E a 17 quilômetros, na matemática, caiu 24,62. 24,62, 0,526. Ele arredondou para 24,62, 2 casas de precisão, está bem preciso. Então, qual é o motivo dessa queda da imagem à medida que vai se afastando? Ele, Carlos Lima, chamou isso de curvatura, encobrimento. Ele diz que por estar numa bola, ela estaria caindo. A expectativa de queda, vamos agora abrir o desenho das 3 situações, considerando uma bola e considerando o plano. Eu vou parar. Esse livro aqui é um livro bem interessante, do Alberto Campos Borges, em que lá no capítulo 4, ele apresenta bem essa questão. Tá aqui, ó, a questão do cálculo dos efeitos de curvatura. Deixa eu diminuir um pouco o som aqui. Aumentar um pouquinho, pronto, tá aqui. Da curvatura terrestre. Tá, então aqui você tem o cálculo que foi utilizado. Eu utilizei esse valor aqui, 0,7848, tá, vezes a distância até o alvo. Tá? No caso, como a gente utiliza um K, esse K, sim, é um fator que é considerado na medição, principalmente nos distanciômetros eletrônicos, no equipamento que faz a medição a laser, na estação total em si, mas nesse caso a gente estava fazendo a medição angular. E aí sim, esse fator K é que vai estar multiplicando, e esse K fica em torno de 0,13, até, dependendo de algumas condições, até 0,2. Tá? E aí sim, esse K vai estar multiplicando esse 0,7848, e a fórmula final seria essa daqui, 0,0675 vezes a distância ao quadrado. Isso aqui seria o valor, tá, a ser considerando o efeito da curvatura e o efeito da refração. No caso, o efeito da refração eu desconsiderei na medição, tá? E os valores ficaram muito próximos daquilo que seria observado com o real, com o medido no aparelho. Então aqui está o livro que ele usou como uma referência. Ele pulou aqui para o capítulo 4, efeito da curvatura e da refração. E olha só, isso aqui é mais uma prova da incompetência do topógrafo Carlos Lima em explicar os preceitos da formação dele, da área de conhecimento dele, topografia. Ele pegou esse livro que cita curvatura e refração, ele teve que procurar algum que falasse sobre refração, e aí, para começo de conversa, vamos ampliar aqui na área onde ele estava mostrando, ó. Ele coloca aqui, ó. Sobre o coeficiente K de refração atmosférica. Então eu peguei aqui rapidamente no Google, procurei um material que fale sobre isso. Aqui temos né, tem vários que falam. Fundamentos de topografia. Eu vou procurar a palavra refração, próximo. Ó, as deformações máximas aproximadas, deixa eu aumentar aqui o tamanho do texto, está mais fácil de ler. As deformações máximas aproximadas inerentes à desconsideração da curvatura terrestre e à refração atmosférica são. Então, esse aqui está naquele manual NBR 13, alguma coisa lá que eles gostam tanto de falar. Tem 9 vezes citando a palavra curvatura. E em 7 delas é desconsiderando a curvatura. Então, essa é a norma que ele citou no final no final do debate lá, ele citou lá a NBR, que fala em desconsiderar a curvatura terrestre, porque a topografia não leva em consideração a curvatura da Terra. Ela está limitada a 50 km ali, como eu citei, e eles têm grandes erros por causa da refração atmosférica e desconsideração da curvatura da Terra. Então vamos ver um outro momento que fala de refração. Deformação altimétrica devido ao efeito conjunto da curvatura da Terra e refração atmosférica em milímetros. Aqui seriam as deformações máximas aproximadas inerentes à desconsideração. É a mesma continuação de antes. Vamos ver novamente, ó. Olha que interessante isso, ó. Não é possível determinar-se diretamente a velocidade de propagação da luz no meio, em campo. Em virtude disso, utiliza-se a velocidade de propagação da mesma onda no vácuo. Então, como eles não podem calcular a velocidade da luz, assumem que é vácuo, ou seja, eles estão considerando que a velocidade vem sempre do vácuo, que é a velocidade máxima da luz, e qualquer outro meio que houver vai ser com a velocidade menor do que a velocidade da luz. Por isso que o índice de refração deles tem que ter sempre acima de 1, porque 1 é o vácuo, mais rápido. Vai ser 1, alguma coisa sempre maior. E eu mostrei que em campo é possível calcular com precisão o índice de refração, sem precisar nem saber qual que é a velocidade da luz entre um meio e outro. É isso que está provado ali. Então, isso aqui é bom deixar destacado. Eles não podem, usam a velocidade no vácuo, o que está completamente errado. E olha só outra coisa importante, ó. Esse índice de refração ele é determinado em ensaios de laboratório.
durante a fabricação do equipamento, no caso a estação total, para um determinado comprimento de onda, pressão atmosférica e temperatura. O que é comprimento de onda, pressão atmosférica e temperatura? Nós estamos aqui fazendo uma mistura de conceitos que têm a ver com a termodinâmica. Pressão atmosférica e temperatura é termodinâmica. Comprimento de onda é física. E isso somando a física da onda com a pressão atmosférica e a temperatura, que vão determinar a densidade, o que nós vamos ter? A ótica. A ótica, ou seja, Snell. Então, não cabe colocar raio de terra nessa equação. Não cabe, porém eles inserem, eu vou mostrar aqui aonde. A velocidade de propagação da luz no vácuo, deixa eu só destacar aqui. A velocidade de propagação da luz no vácuo, CO, é uma constante física, obtida por experimentos. Tá? Então ninguém tem acesso a esses experimentos. Eles, na verdade, eles convencionaram. Eles não mediram, eles convencionaram que a velocidade da luz ela vai assumir como sendo 1, essa velocidade. O índice de refração da luz no vácuo seria 1, porque se sabe que essa velocidade ela tem várias medidas, já outros tiveram medidas diferentes do que essa que é apontada, é uma falácia, uma grande falácia da ciência, mas considerando aqui apenas na questão da topografia, nós estamos vendo aqui que eles usam um conceito que não tem a ver com o que acontece na natureza, que é um índice de refração relativo e não absoluto associado ao vácuo, que eles usam aqui na topografia. A sua determinação precisa é um desafio constante para físicos, e até mesmo para o desenvolvimento de medidores eletrônicos de distância, de alta precisão. Então, é um abacaxi para eles que eles têm que lidar com uma coisa falsa, né? Então, vamos lá, mais uma vez aqui, ó, refração. Como visto anteriormente, a velocidade de propagação da luz para determinada distância entre dois pontos e a velocidade de propagação da luz do vácuo, tendo em vista que é a única passível de ser determinada por procedimentos físicos. Porém, nos trabalhos de levantamento, nos interessa a velocidade de propagação da luz onde está sendo realizada a medição. Para efetuar essa transformação, os fabricantes de medidores eletrônicos determinam o índice de refração em laboratório. Ou seja, ele vem já com o índice pronto. E eu mostrei que o índice muda de cada posição. Então, esses aparelhos estão totalmente errados quando eles querem calcular essa distância para prever curvatura, refração, só furo. Porque o índice de refração tem que ser pego no local, ele está associado à termodinâmica, à pressão atmosférica, à densidade que há no ar, à temperatura, não tem nada a ver com curvatura da Terra. Vamos aqui avançar mais um pouco, que eu quero chegar no índice. O índice de refração. A grande vantagem desse método é minimizar os erros causados pela curvatura terrestre e refração atmosférica. Eles vão errar sempre. Vão errar sempre, porque não depende do que eles acham que depende. E aqui eu quero chegar no coeficiente K lá, do senhor Carlos Lima, que chutou que aquele K lá da hipotenusa seria esse mesmo K aqui. Vamos lá. É na página... Aqui, ó. K. K é o coeficiente de refração. Ele é variável para cada região, ano e para as horas do dia. No Brasil é utilizado o coeficiente médio de K 0,13. Ele falou que podia ser 0,13 até 0,2, né? Ele chutou. No Brasil só usa 0,13. Só se em Portugal eles usam 0,20. Mas o importante é que esse K aqui, ó, é aí que entra a coisa, ó. O raio aproximado da Terra, que pode ser considerado com 6.400. Aqui eu já dou uma aumentadinha para dar uma favorecida, né? Então, este coeficiente de refração nada tem a ver com a termodinâmica, nada tem a ver com a ótica. Eles metem o raio da Terra nessa forma. Então, meter o raio da Terra já está deturpando a física. E ainda o animal vai ali e diz que aquele K tinha a ver com quilômetros, era um K maiúsculo. E ele explicou como se fosse sendo o coeficiente de refração. O cara nem leu o livro que ele mostrou. Só que esse K que ele se refere não tem nada a ver com esse K aqui do livro dele. Porque esse K aqui está comparando L é igual a K, que são em quilômetros. Entrando com K em quilômetros e C em metros, será essa aqui a fórmula. Isso tem a ver com a hipotenusa que eu falei. Então, L, aqui essa distância, tem a ver com quilômetros. E não a ver com aquele fator K que é utilizado para disfarçar o engodo todo da existência de curvatura. Então ele está confundindo as coisas. Esse K não tem nada a ver com aquilo. E pior, aqui nesse trecho, ele usou a fórmula, que estaria considerando então agora a refração, usou uma fórmula, mas não leu o parágrafo. O parágrafo diz: a refração atmosférica faz com que uma linha de vista vá caindo gradualmente à medida que avança. Então, quando você vai avançando, no sentido de aumentar essa distância, a imagem vai cair. É o que está escrito aqui. Por isso, ela diminuiria o efeito da curvatura. Então, na visada dele lá de 24 km, por exemplo, ao invés de ter caído 24,
Aqui está dizendo que teria caído, então, 3,5 metros a menos. Então, o efeito da refração faria com que a queda diminuísse um pouco. Por quê? Porque aqui está desenhado, ó, o desenho é claro, colocando o ponto A onde está o observador, o ponto aqui no plano horizontal de referência, e essa curvinha aqui seria o ponto B, que se refere à queda da imagem. A queda da imagem. E quando que acontece queda de imagem? Quando o meio mais denso está acima e o menos denso abaixo. Se é para tratar da refração da luz, a refração da luz, ela vai considerar a queda quando o mais denso está acima, que é como eu afirmo e provo. A topografia prova que o mais denso está acima. Está aqui o texto, está aqui a frase. A refração atmosférica faz com que uma linha de vista vá caindo gradualmente à medida que avança. Aqui, ó, saiu do E e veio para o B. Caiu. É o exemplo que eu fiz antes mostrava ao contrário. Se o mais denso, que era o vidro, estava abaixo e o menos denso, que era o ar, estava acima, o que acontecia com a imagem? Ela subia, diminuía o ângulo em relação ao normal. E aqui a topografia está dizendo que a imagem cai. Porém, ele mistura refração com curvatura. Ele não pode negar que exista a refração, apesar do Carlos Lima ter ido lá e ter contrariado a própria ciência que ele se formou e atribuir um efeito ribanceira para que ele não considerasse essa queda que o próprio livro que ele usou aqui para explicar está pedindo, para que ele considere 14% o efeito da refração diminuindo a queda da curvatura. Então, olha a contradição, olha a incompetência do cara pegar um livro da área dele e não saber o que é esticar aqui em relação ao cargo, né? Também é um material aqui que eu peguei de uma universidade, topografia básica, né? Vinícius Nogueira Frois, Engenharia Civil, introdução. Vamos aqui, ó, o que é topografia? Vamos aqui nesse marcador. A topografia tem por finalidade determinar o contorno, a dimensão e a posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade da terrestre. Não é só nesse livro, é em qualquer outro que você consulte. Eles vão dizer que a topografia se limita à descrição de áreas restritas na superfície terrestre, em torno de um raio de 50 km. Então eles se limitam a 50 km para analisar, desconsiderando, sem levar em conta, a curvatura resultante da esfericidade terrestre. Está claro isso? Dá para entender aqui o que está escrito aqui? Que a topografia que tu se formou, a topografia que tu seria o especialista, ela não leva em consideração a curvatura da Terra, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade da Terra. E tem outros livros, eu posso mostrar outros. O objetivo principal é efetuar um levantamento, executar medições de ângulos, distâncias e desníveis que permita representar uma porção da superfície terrestre em uma escala adequada. E as operações efetuadas em campo com o objetivo de coletar dados para a posterior representação denomina-se levantamento topográfico. Foi o que tu fizestes lá, Carlos Lima. Você fez o que a topografia te ensinou. Desconsiderou a curvatura. Desconsiderou a curvatura resultante da esfericidade terrestre. Apesar de tu ter chamado de queda devido à curvatura, na verdade não era por causa de curvatura. Era porque você não usou nada de refração, que o teu outro livro ali estava recomendando utilizar, o que tu próprio usou. Então, aqui tem mais uma informação interessante, ó. Tipos de superfícies terrestres. Tipos de superfícies. Então tem a superfície física, que é onde tu trabalha, onde são realizados todos os levantamentos topográficos. E qual que é a diferença entre a topografia e a geodésia? Diferente da topografia, a geodésia considera a curvatura da Terra e não mais sendo plana. Ou seja, a tua topografia considera a Terra plana. A tua topografia considera a Terra plana. A geodésia é que vai considerar que existe uma fictícia curvatura da Terra. Aí eles começam a falar de planeta, de raio e essa porcaraiada toda. E mais, tipos de superfícies, sistemas de referência geocêntrico e topocêntrico. Ó, a superfície deve ter um sistema de referência, né? Para as superfícies de referência, as coordenadas geodésicas estão referenciadas ao elipsoide. O que é um elipsoide? Ó, para o sistema geodésico de referência, ele pode ser geocêntrico ou topocêntrico.
O topocêntrico é quando o seu referencial é a superfície da Terra. E o geocêntrico é quando considera o centro da Terra. Esse centro aí é uma novidade. O Brasil aqui, o Brasil já adotou alguns sistemas de referência que inicialmente usavam um sistema topocêntrico, não considerava o centro da Terra, era na superfície da Terra. E atualmente o Brasil está em fase de transição para o sistema geocêntrico, que daí eles tiveram melhores condições com algoritmos e programas a partir de 1970 para começar a enxertar essa fraude de que vivemos numa bola, que é o CIRGAS 2000, Sistema Geocêntrico de Referência. Aqui, o datum topocêntrico oficial do Brasil até a década de 70 era sistema de referência topocêntrico. Então o topocêntrico está numa superfície e não considerando nenhum raio de terra, porcaria nenhuma. O CIRGAS é o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. Certo? Foi estabelecido a partir de uma campanha GPS continental realizada em maio de 2020, quando 184 estações foram ocupadas na América, das quais 21 estavam em território brasileiro. Então é extremamente recente esse uso do CIRGAS, que considera o centro da Terra. Então a diferença que dá aqui do CIRGAS para o SAD 69, que não era topocêntrico e não com o geocêntrico. Aqui, o SAD 69 é um sistema topocêntrico, enquanto o CIRGAS 2000 é um sistema geocêntrico. Após o período de transição, será adotado apenas o CIRGAS, que será a nova base para o sistema geodésico brasileiro. Nem foi ainda implementado por completo, pelo jeito. A distância média para o mesmo ponto no SAD 69 e CIRGAS 2000 é algo em torno de 65 metros. Então eles colocam aqui dois mapinhas, né? O vermelho seria do SAD, que seria o topocêntrico, e o CIRGAS, que seria o geocêntrico, né, que tem uma diferença de 65 metros. Ele tem essa diferença de 65 metros numa distância pequena. Porque aqui eu tenho uma outra imagem aqui, para também ajudar a elucidar isso. Olha aqui, outro conteúdo. Ele mostra o que é um elipsoide, essas bicheiras de elipsoide, que são uma equação matemática, né? Um elipsoide é uma superfície cuja equação é um sistema de coordenadas cartesianas x, y, z, seria isso aqui. Aqui tem um outro tipo de elipsoide, tem um elipsoide até plano, ele bota o charuto aí imagem de CGI, do que seria uma porcaria de um meteoro, sei lá o que é esses lixos aí. O comprimido seria também um esferoide, em forma de comprimido. Aqui é uma esfera. Aqui é um elipsoide de revolução. No início as pessoas consideravam a forma da Terra, a forma da Terra plana. Com o passar do tempo, passamos a considerar a mesma uma esfera. Com o passar do tempo, começaram a enxertar essa falácia, esse engodo todo. Aí aqui bota aquela imagem do tal do geóide aí, que seria gravitacional, essas merdas todas aí. E aqui, elipsoide de revolução, achatamento. Aqui, elipsoide de revolução, da necessidade de diferentes referenciais geodésicos, tá? Então, esse aqui, elipsoide médio da Terra, essa matemática aqui, que é esse elipse aqui, ela é matemática, ela existe na matemática. A matemática que faz com que você saia do campo, topografia, e vá aplicar uma equação para acomodar isso a uma elipse matemática. Só que olha que interessante, o elipsoide com melhor ajuste, ele é regional. Então existem vários elipsoides espalhados pelo mundo para acomodar melhor a fraude de vocês que nós vivemos numa bola. Então olha aqui, ele pega um pedacinho desse elipsoide aqui para cobrir essa área aqui. Tá aí, nessa região aqui, o melhor elipsoide que vai representar vai ser esse aqui azulzinho. Então se eu quiser pegar coordenadas ali, eu vou ter que usar o elipsoide do local, que é o que acontece aqui na América Latina, que usavam aquele antes que era topocêntrico e agora começaram com o tal do CIRGAS aí para ser geocêntrico, a partir de 2000. Tá, continuando aqui, elipsoides usados ao longo do tempo, uma quantidade de elipsoide que tem medidas diferentes para cada posição. O datum, a diferença, olha, isso aqui dá até tristeza de ver, tá? Agora vamos voltar aqui para, vamos tirar aqui o livro que tu usou, que tu decretou, que tu não sabe nem o que tu está usando, e aqui eu estou pegando a imagem dos 3 levantamentos que o Carlos Lima fez.
Um a 7 km, outro a 13, outro a 17. Eu coloquei um ao lado do outro, nós temos uma ideia de proporção. Se você considera, ó, daqui até aqui são 7, o dobro de 7, mais ou menos aqui, vai ser 14. E mais para lá vai dar os 17 km, tá? O que aconteceu na primeira visualização que ele fez? Na primeira visualização, eu vou ligar aqui para visualizar o índice de refração numa terra plana, pela análise dele, né? Vamos visualizar aqui, ó, visualizar. Então aqui estão todos os ângulos que ele informou. Eu reproduzi de acordo com a matemática dele, né? A matemática dele já era de largada aqui, ó, porque essa linha branca representa a matemática dele. Até vou ter que destacar aqui porque não está dando para ver direito, ó. Aqui seria onde a matemática dele previu que iria aparecer o topo daquele castelo, certo? E isso dá uma diferença de 24 centímetros em relação à matemática verdadeira, que é a linha amarela que eu fiz. Aqui é a hipotenusa, considerando essa altitude aqui de 529, né? Tá aqui, ó, 529 metros de altura, aquela montanha o que possui o castelo ali em cima e que gerou uma queda pela visualização que ele fez. Essa aqui é a linha vermelha, que foi onde ele visualizou a ponta do castelo. E ele estava então a 3,88 metros abaixo do que esperaria a matemática. 3,88 metros abaixo. Ele falou 4, né? Mas ele já errou aqui 24 centímetros, então vai justificar os 3,88, que é o correto, e ele não considerou. No segundo caso, vamos ligar também aqui, ó, índice de refração, vamos visualizar. E vamos ver aqui no segundo caso, a queda foi essa aqui. Deixa eu ver se eu tinha colocado a cota, 0,11. Nós vamos colocar ela. Aqui vai dar os 13 metros, eu vou editar isso. Editar. Vamos visualizar, integral. Então, qual que é a queda? Deixa eu ver se eu quero essa cota aqui, ó. Esse aqui é o erro que ele também deixou. A matemática dele, que é a matemática real, deu 11 centímetros de diferença, ó. Aqui, ó, 11 centímetros, porque... Ó, vocês podem perceber ali, ó, que a linha branca é a linha da matemática do Lima. A linha amarela é a matemática verdadeira. Então, a matemática do Lima botou um pouquinho acima, onde deveria ter aparecido a torre. E a matemática real colocou quanto? Ali, ó, 11 centímetros abaixo. E a queda foi de quanto? Vamos colocar aqui a cota, ó, cota. Este ponto até o ponto onde estava aqui, a queda foi de 13,94. Aceito? 13 metros e 94, quase 14 metros. Essa foi a queda na visualização a 13 quilômetros. Isso é a consideração de terra plana que ele fez. Ele fez duas tabelas, a plana e a esférica. E aqui no terceiro, vamos visualizar também índice de refração, visibilidade. Está aqui, ó. Novamente, aqui ele deixou mais preciso, ó. Ele errou a matemática dele em quantos aqui, ó? 7 centímetros, 7 centímetros e meio somente. Então, aqui o erro foi pequeno, né? Mas esse aqui é o problema, que é um erro matemático, não é um erro de visualização. É um erro de matemática. Aqui teria que estar essa pontinha aí essa pontinha teria que estar mais acima, ó, teria que estar vindo até aqui e está vindo menos, né? Então ele errou a matemática. No amarelo é o que está o correto. E quanto que caiu? Quanto que caiu? Ó, caiu até o vermelho. Vamos medir, editar o esboço para ver quanto que deu a queda aqui, ó, na terra plana. Vamos colocar a cota do final da linha vermelha até aqui a matemática correta, 24,1495 alguma coisa. Ah, eu cancelei. Aqui até aqui. Posiciona aqui. Ah, já existe uma cota, então deve estar em outra posição. 24 está aqui, ó. Então 24 foi a queda na terceira visualização.
Certo. E aí eu tenho uma outra queda. Essa aqui foi pela previsão dele se a Terra fosse plana. Nas tabelinhas, ó, que eu botei aqui em cima as tabelas, ó. Ele fez aqui, ó, Terra plana e Terra esférica. Ele botou 24,62 e o valor que deu mesmo foi 24,1495. Tá. Agora eu vou colocar a medida, vamos concluir o esboço. Vamos colocar a medida de, desliga aqui o índice de refração, vamos colocar se fosse uma bola. Então vamos desligar a plana, aqui também, vamos desligar, concluir o esboço, vamos desligar aqui, visualiza tudo, vamos desligar o esboço da Terra plana. Eu vou deixar já o zoom preparado aqui, ó. O zoom aqui também. E o zoom aqui também. E agora vamos ligar. Aqui no de baixo vamos ligar. E se fosse uma bola? Visibilidade, se fosse uma bola. E se fosse uma bola? Visibilidade. E se fosse uma bola? Visibilidade. Então, se fosse uma bola, qual seria a queda que deveria ocorrer? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A queda seria 24,62. Aqui, 13,67. E aqui 3,99,9986689. Então essa aqui é a queda se a Terra fosse uma bola, a queda esperada. Porque eu estou visualizando aqui, em todos eles, eu estou visualizando que existe uma bola com 6.371 km de raio. Aí quando amplia vai chegar só nessa posição medida aqui de 13 km, por exemplo, em todos eles. Então, a gente vai olhar que existe uma queda na matemática de 13,67, 24 e 3,99. E essa queda, ela está de acordo, está muito semelhante à queda que haveria se for desconsiderado a refração da atmosfera. Se não houver desvio de luz, a queda vai ficar aproximada com aquilo que se detecta na matemática. Então fica bastante conveniente para quem defende que a Terra é uma bola, que essas quedas sejam detectadas. Porém, o problema é que aqui a queda a 7, 13, 17 quilômetros está consoante. Você desliga completamente a refração, não existe desvio de luz e vai ficar parecido com a queda de uma curvatura em uma terra com essa medida de 6.371. Beleza. O problema é quando se afasta mais ainda. Quando se afasta mais ainda, aí a queda chega a um ponto em que ela começa a não corresponder com a expectativa. Porque se ele vai caindo cada vez mais à medida que se afasta, como é que eu iria conseguir enxergar algo que já estaria abaixo da curvatura? Já caiu tudo que tinha que cair. E teimosamente alguém vai lá e filma uma ilha, filma uma cidade que estaria a dezenas, a centenas, a quilômetros de metro abaixo da curvatura. Não ia estar visível. Daí o que eles apelam? Apelam para a refração. Aí volta a atmosfera, vai fazer milagres, aí ela vai ter que considerar a refração, manda para as favas, Snell, manda para as favas a ótica, a física, a ótica, manda para o diabo que carregue. Por quê? Porque não, tem que justificar com a refração. Aí entra aqueles Ks lá, que não é o K do quilômetro, que o Carlos Lima considerou, mas seria o K relacionado ao raio da Terra. Então veja a sinuca de bico que esse pessoal se encontra. Porque se você tem visualizações que não deveriam ser vistas e você precisa ligar a refração da luz, e quando você não pode que tenha refração, você usa o efeito ribanceira, o efeito peral, buraco, você tem que disfarçar, contrariar a lógica. Porque o levantamento prova que, usando Snell, usando a mesma forma de cálculo,
seno da incidência dividido pelo seno da refração, nós vamos ter aqui o índice de refração de cada ponto, 0,9997471, seno de I dividido pelo seno de R. Clica aqui, ó, é o E6 dividido pelo E8, é o 0,98 dividido por esse aqui, ó, 0,9989. E o que é esse aqui? Esse aqui é o seno de radianos do valor que foi coletado, seno de radiano de C6, que era 87,19. E esse aqui é o seno do valor esperado, do valor que foi da queda, da linha vermelha. Então, não tem como errar. Existe um índice de refração diferente para cada ponto em que ele mediu. E o índice de refração, ó, 99. Vamos considerar os 4 primeiros 9, como é igual para todos, né? Vamos considerar só na quinta casa depois da vírgula. 74, 71, 69, 66 e 69, 28. Se está claro aqui no livro que o próprio Carlos Lima apresenta, coloca que a refração atmosférica faz com que uma linha de vista vá caindo gradualmente à medida que avança, é o que nós vimos, né? Vai cair, para cair precisa estar o mais denso acima e o menos denso abaixo. Então o que o pessoal precisa fazer, né, é justificar por que ele vai ali e diz que a ribanceira é suficiente para desprezar a atmosfera, sendo que não tem nenhum livro que vai dizer isso, é uma falácia, é um argumento que ele usou na hora, porque a pergunta que foi feita foi incômoda. E justificar por que eles têm que então ligar a refração quando começa a aparecer o que já tinha que estar caído, já foi. Então quando visualiza uma ilha, que nem o Bruno visualizou lá uma porção da ilha, tinha que estar aparecendo 8, 9, 7 metros, tinha que estar aparecendo, estava aparecendo 40, 50 metros, de 150. Estou fazendo um número por cima, mas estava aparecendo muito mais do que deveria. Eles dizem com todo o sarcasmo, com toda a ironia, que a curvatura que encobriu a parte inferior da linha. Mas, meu Deus, a curvatura tinha que ter encoberto toda a ilha, e não só uma parte. Ah, não, mas aqui daí teve a refração. E cadê a refração aqui a 7, 13 e 17 quilômetros? Ah, não, daí desliga. Aí desliga. A visada vai diminuindo cada vez mais o ângulo, como eu mostrei ali no prédio da torre da Chrysler. Quanto mais longe, menor é o ângulo de visada. E vai chegar uma hora que eu não vou ver mais. Seja porque já se obstacularizou a minha visão com a matéria que existe entre mim e o objeto. Existe o ar e matéria. A quantidade de ar acumulado vai obstacularizar a minha visão da luz, porque ela vai desviar, ela não vai alcançar o meu olho, porque nós não vivemos num vácuo. E tanto desvia quanto ela perde o rumo do meu olho. Ela desvia, não vai chegar no meu olho. E a que chega vai estar sempre baixando, porque o mais denso está acima e o menos denso está abaixo. É o que o experimento ali mostrou. O experimento que pegou o vidro, que já foi mostrado aqui cansativamente, né? A simulação aí que vocês viram até agora. Então, entendam o seguinte, ó, a topografia, ao contrário do que eles imaginam, ela não prova a curvatura. A topografia prova que a Terra é plana, que o mais denso está acima, o menos denso está abaixo. Senão, não iria cair como está no livro. Não interessa que ele diga que é 14%, não interessa. Cai, tinha que ter subido. Se o menos denso está acima, tinha que ter subido. Ela teria que modificar a tal da curvatura para reduzir o efeito da curvatura. Não, tinha que aumentar o efeito da curvatura. Então é o oposto. Então é isso, ó. Eu queria fortalecer a certeza de que o caminho de entendimento de como funciona o mundo em que nós vivemos, a refração da luz, ela é chave, ela é fundamental. E toda a cosmologia que enxertou na topografia essa falácia de curvatura, de refração e curvatura misturada, seguindo Snell, que teria que baixar, e na verdade no conceito deles teria que subir, é um verdadeiro engodo, é uma fraude. E todos os seus seguidores que estão aí arrotando essa soberba de que sabem mais do que qualquer pessoa, né, eles são lamentáveis. Eles são lamentáveis serem doutrinados dessa maneira, não terem capacidade de raciocínio lógico, porque uma coisa é um terraplanista que começou hoje a estudar o assunto, começou ontem, alguns anos atrás, nunca tinha visto esse tema.
tentando entender como funciona. Outra coisa é essas pessoas que viveram a vida inteira indo lá a campo, fazendo um levantamento, percebendo que a imagem estava caindo, mas que ele precisava não considerar a refração, mesmo que o livro didático dele dissesse que a refração vai gerar uma queda da imagem. Está ali o desenho, mostrando que vai cair, e a única maneira de cair é o mais denso estando acima. Vamos elucidar uma questão muito importante na forma de calcular o índice de refração. A gente tem a questão da atmosfera, onde eu construí antes uma camada atmosférica acima de um observador. E como que eu faria para encontrar esse raio de incidência com o raio de refração? Ele é um pouco diferente do que a gente visualizou naquele retângulo do vidro. E eu vou mostrar como isso funciona. Isso é um fator muito importante que gerou dúvida para mim no início. Então vamos visualizar aqui o índice de refração, todas as geometrias associadas ao índice de refração. Vocês podem ver que eu coloquei, né, nesse caso aqui é o de 17 km, né, eu coloquei uma situação em que está o dobro do comprimento, para construir o meu retângulo de referência aí. Então vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu só desligar aqui o índice de refração, vamos desligar aqui os dados, né, para ele não atrapalhar na visualização. E vamos pegar o seguinte, ó, eu tenho aqui o solo, né? Eu tenho aqui a altura onde estava o observador, pode ver que ele estava a 116 metros de altura em relação ao nível do mar, e aqui a 411,4 era a altura que existia do nível do plano horizontal de referência, ó, a conta começa aqui no plano horizontal de referência, e o observador estava aqui, no caso o aparelho, né? O aparelho estava aqui, não aqui. O aparelho estava aqui. Qual que é essa altura? Essa altura, ó, 116. O 116 até o nível base. 116 até aqui. Então, qual que é a altura que há daqui até aqui? Vai ser o 1.6 que ele informou, né? Vamos pegar aqui inspecionar, vamos medir daqui até aqui. Ó, a distância deu 1.6, a distância mínima 1.6. Então, só para confirmar que a estação total deles estava fixada no solo e chegava aqui a 1.6 de altura. Não nessa posição, mas nessa aqui, ó. Daqui até aqui, 1.6 de altura. Certo? Então, o que acontece? Ó, existe uma camada atmosférica cobrindo toda essa região aqui acima. É claro que existe atmosfera abaixo em todas as posições. Eu estou falando para efeito de cálculo do índice de refração. E o que acontece? Ó, se eu considerar essa parte aqui, e eu traçar a reta matemática é amarela e a reta vermelha é a que foi visualizada. Então vamos andar aqui em direção à torre do castelo. Andando em direção à torre do castelo, aquela reta amarela ela acaba se afastando da reta vermelha, porque a reta amarela é o que a matemática espera. Então a reta amarela está aqui. Aqui a reta branca é a reta errada da matemática do Carlos Lima. E tem uma diferença aí de 7 centímetros no caso dos 17 km. É um erro pequeno, mas eu não entendo porque ele errou na matemática, porque no caso aí não está dependendo da visada. E aqui 24, tá? Como que eu vou... lembra que eu falei naquele momento que quando diminuísse o ângulo com a reta normal, quando diminui o ângulo com a reta normal, a densidade é maior. Quando aumenta o ângulo com a reta normal, a densidade é menor. Certo? Então, esse era o calcanhar de Aquiles para compreender. Porque o que acontece aqui? Ó, nós temos uma diferença entre o índice de a reta da refração. A reta da refração não está posicionada exatamente aqui. Então, deixa eu voltar aqui para o exemplo do vidro para esclarecer um pouco melhor isso. Vamos pegar o exemplo do vidro. Eu vou desenhar um outro retângulo, começando aqui, vindo até aqui, ok. Vou dizer que esta linha é alinhada com essa. Vou dizer que esta linha é alinhada com esta aqui. Bom, essa aqui já está alinhada, ok. Aí eu vou dizer que vou incluir essa linha aqui. Ok, e vou dizer que esta linha é igual a esta, certo? Então eu tenho e vou conectar, eu vou alinhar, vou conectar essa linha aqui com este ponto aqui, certo? Se as duas linhas são iguais, se eu coloco uma cota aqui, 318, aceito,
Se eu coloco uma cota aqui, 318, aceite. Então as duas linhas estão iguais. Estando iguais as duas linhas, eu vou cortar essas aqui. Qual é o objetivo disso? É mostrar que, neste caso, neste caso do vidro, a gente teve, pelo vidro, o raio de incidência veio e caiu, né? Isso gerou um afastamento. Vou botar a distância que há deste afastamento aqui, daqui até aqui. Qual que é a cota? 80, 34, 25, 8. Qual que é a cota aqui? Daqui até aqui. 80, 34, 25, 8. Então isso significa que no caso da topografia, a gente pode considerar, vamos aqui para o caso da topografia, veja que aqui acontece a mesma coisa. O ângulo de incidência é esse aqui, a reta está vindo aqui, existe um ângulo de incidência em relação à reta normal. Qual que é o ângulo de incidência? Vamos editar aqui, vamos editar o esboço, editar esboço. Vou tirar aqui para o lado de fora para ter mais espaço para visualizar a tela. Então, melhor, né? Então vamos vir aqui, editar o esboço, visualizo, vamos aqui e vamos pegar o ângulo que há, então pega uma cota do ângulo da reta normal com a linha amarela, linha amarela, para não dar erro, linha amarela. Qual que é o ângulo de incidência? 88,669493. Ângulo de incidência. O ângulo da refração eu não tenho aqui. Por quê? Porque a linha vermelha está mais abaixo. A linha da refração está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou estender para o outro ponto. Aqui. Então, aqui está o ponto onde fica a estação total, é aqui, né? As duas linhas estão se encontrando aqui e elas vão se prolongar, e aí o que vai acontecer ao se prolongarem? Vejam aqui, a linha amarela, ela está com um ângulo, vamos contar o ângulo. Qual é o ângulo da linha do raio de incidência com a reta normal por baixo, deu um ângulo de, aceito, 88,6694. E o ângulo da reta normal com a reta de refração é um ângulo de, aceito, 88,74. 88,66, 88,74. 88,74 é maior do que 88,66. E 88,74 é o ângulo com o índice, com a reta da refração. Ou seja, se aumentou a distância, só um pouquinho, se aumentou o ângulo em relação à normal, aumentou o ângulo significa que o meio está menos denso abaixo do que o meio de onde veio a reta de incidência. Então essa aqui é a prova, né? Porque como eu não tenho como medir por aqui, uma vez que aqui a reta está afastada, a linha vermelha está afastada, elas não estão vindo do mesmo ponto. E como eu demonstro que isso independe, né? Se aconteceu a incidência aqui, né? E ela desviou, né? A distância que vai haver aqui na ponta de baixo vai ser a mesma distância que há aqui no ponto de cima. Então eu vou usar essa analogia de triângulos para utilizar o mesmo ponto, que é o que acontece aqui. Nós temos um único ponto aqui. Nós temos um único ponto. Deste ponto eu vou poder fazer o cálculo do índice de refração. Então farei a mesma coisa no caso aqui do avistamento do Lima. Eu não tenho aqui nesse ponto, eu vou fazer no ponto aqui onde as duas linhas estão se encontrando, que é aqui. Aqui, aqui existe um ponto, aqui a linha, o raio de incidência está vindo aqui, e ao continuar ele terá um ângulo menor do que a refração. O desvio aumentou o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo da refração. Se o ângulo da refração tem um valor
maior do que o da incidência, o valor vai dar menor do que 1. E vai comprovar que a camada menos densa estava abaixo e a mais densa acima. Então isso aqui eu demorei um tempo, né, para conseguir discernir como eu iria fazer para calcular o índice de refração usando Snell. Por quê? Porque nós tínhamos essa situação aqui. O raio estava afastado do ponto da observação. A observação ela foi aqui, e ela deveria ter sido aqui. Essa aqui foi a queda que houve, que era aquela queda lá deixa eu ver, a queda de 24 aqui, ó, a foto está para baixo. 24. Então existia essa queda aqui de 24. Como fazer para saber qual que era, o que eu ia utilizar como ângulo de incidência e o ângulo de refração? Então eu uso a analogia dos triângulos e eu entendo que essa reta aqui, ó, ela não é a reta onde foi vista a luz. É o mesmo caso aqui, ó. Ele não tinha essa reta aqui, ó. Ele tinha apenas isso aqui, ó. Vamos deletar. E vamos deletar. Ele tinha isso, ó. Uma reta incidindo e diminuindo o ângulo, né? Diminuindo o ângulo quando chegou no meio mais denso. O ângulo de 18, ângulo de 30. Aquelas retas aqui foram prolongamentos que foram feitos para mostrar que se ela não tivesse refração, ela viria reto. E aqui seria aonde o observador vai ver essa linha, porque ele está enxergando esta aqui. Ele não enxergava aquela que estava indo às costas dele. Ele enxergava essa aqui já desviada. Enxerga esta já desviada. Portanto, ele vai enxergar os pinos que estavam aqui nessa posição, as cabeças do alfinete, ó, que estavam aqui. Ele vai enxergar elas na continuidade aqui mais acima. Na continuidade aqui. Então, é isso, é essa lógica que você vai usar para identificar, no caso do levantamento topográfico, né? Eu não tenho a posição, os dois pontos partindo do mesmo lugar, tanto a de incidência quanto a do desvio. Eu tenho o resultado final do desvio que ele está enxergando, ó. É como se a haste do alfinete, a cabeça do alfinete, estivesse aqui daí, visualizando aqui, e não ali em cima na sua posição original. Ou seja, ela desceu, ela saiu daqui para cá e ela desceu. Se ela desceu, é porque o índice de refração da luz foi menor do que 1 e porque o menos denso está abaixo. Desculpe, o menos denso está abaixo, exatamente, o mais denso está acima. Senão teria subido a posição, ela iria aparecer mais acima aqui. Iria aparecer mais acima, essa linha vermelha iria aparecer aqui em cima, e não onde apareceu, que foi aqui abaixo. Então, a topografia, como eu falei, ela é uma prova de que as camadas atmosféricas estão o mais denso acima e o menos denso abaixo, por causa do desvio da luz.